Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E enquanto o TRF4 tenta dar uma mãozinha para Sérgio Moro, afastando o juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, o Moro vai ter nova dor de cabeça por conta da mesma Lava Jato. Antes de ser afastado, Apio desarquivou o processo colocado sob sigilo por Sérgio Moro, que apura a relação com o informante. Já está mais do que explicado porque o TRF4, dominado por apoiadores de Sérgio Moro, como bem se viu no aumento da condenação de Lula, no processo relâmpago contra Lula naquele tribunal, o TRF4 agora dá mais uma mãozinha para o Sérgio Moro ao afastar da Lava Jato o juiz Eduardo Apio. Mas esse juiz não está morto, não é? Há instâncias superiores que vão deliberar sobre isso, notadamente o STF, e o juiz Eduardo Apio, antes de ser defenestrado, nem que temporariamente, preparou uma surpresinha para o Sérgio Moro. A nova dor de cabeça envolvendo a Lava Jato que incomodará Sérgio Moro é a seguinte: o ex-coordenador da operação e hoje senador terá que lidar com o desarquivamento de processo que ele mesmo, Moro, havia colocado sob sigilo ainda em 2017. O processo foi desarquivado pelo juiz Eduardo Apio horas antes de ser afastado da 13ª Vara de Curitiba. No processo, uma investigação iniciada em 2016 apura a relação da Lava Jato com uma informante. A informante em questão é Meire Bonfim Posa, então contadora do doleiro Alberto Youssef, que tem uma relação, no mínimo, estranha com Sérgio Moro. Meire é citada em conversas de procuradores da Lava Jato vazadas no que ficou conhecido como Vaza Jato, as denúncias do hacker vermelho. Nos diálogos, procuradores demonstram preocupação com o depoimento da informante ao procurador da República em São Paulo, Osório Barbosa. Os diálogos foram o argumento de apoio para o desarquivamento do processo. A investigação desarquivada aponta ainda uma suposta interferência do Ministério Público Federal em ações da Corregedoria da Polícia Federal. A Corregedoria suspeitava das atividades de delegados e agentes federais da Lava Jato entre 2014 e 2016. O órgão chegou a pedir a quebra do sigilo telefônico e telemático de 40 números de telefone e 30 endereços de e-mail. Os pedidos acabaram sendo negados e o processo arquivado por Moro com mais alto nível de sigilo. Entre os investigados estavam 6 delegados federais, 2 agentes, 1 escrivão e 2 civis. E isso é bom mesmo que vá para frente, porque o juiz da Lava Jato, afastado pelo TRF4, reclamou de ações do Ministério Público do Trabalho para intimidar e criticou o relator do TRF4. Em despacho, Eduardo Apio defendeu invalidação de atos de desembargador ligado a Moro e negou que tenha descumprido decisão superior. 5 dias antes de ser afastado da Lava Jato, o juiz Eduardo Apio defendeu a própria atuação à frente dos processos da operação e reclamou por estar trabalhando praticamente sozinho. Ou seja, o desembargador Loraci Flores, que é ligado a Sérgio Moro, ele é do Tribunal Federal da 4ª Região e desde que assumiu o cargo antes ocupado pelo agora senador Sérgio Moro, Apio acumulou uma série de reveses no TRF4. O tribunal reverteu
decisões do juiz de Curitiba em casos envolvendo Tacla Duran, Eduardo Cunha, Alberto Youssef e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Em despacho assinado no fim de semana, a Apio fez ataques velados ao desembargador Marcelo Malucelli, responsável por derrubar suas decisões e tentar impedir o depoimento de Tacla Duran, de Cunha e de Youssef. Apio relata que Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Moro e da sua mulher. Então esse juiz que tomou todas essas medidas contra o juiz da Lava Jato atual, ele é umbilicalmente ligado ao Sérgio Moro. Para o juiz federal, havia sobradas dúvidas acerca da validade da própria legitimidade dos atos praticados pelo desembargador. O fato é o seguinte: toda essa ação contra esse juiz de pouco vai adiantar, porque o Sérgio Moro ele está sendo julgado, investigado, melhor dizendo, pelo STF, não é? E esse afastamento desse juiz ainda vai ter novidades. Moro que não comemore nada ainda. E, na verdade, o afastamento desse juiz Eduardo Apio ocorreu sem nenhuma prova. O desembargador do TRF4 afirma que ele ligou para o seu filho para ameaçá-lo, não é? E, na verdade, esse juiz, essa gravação em que aparece uma voz do ex-juiz, não tem nenhuma perícia. O que diz a ação do tal desembargador é que a voz é muito parecida com a deste juiz. Agora, sem perícia, o afastamento foi precipitado. E se não for a voz dele, que consta nessa gravação? O juiz nega. E a Polícia Federal, enquanto isso, se negou a investigar um chororô do Dallagnol. Ele queria que a Polícia Federal investigasse o que chamou de ameaça contra sua mãe. E a Polícia Federal do Paraná se negou a investigar qualquer coisa, diz que não é assunto para ela e deixou claro aí que vê essa denúncia do Dallagnol como tentativa de atrair atenção, atrair simpatias, por colocar a mãe dele como vítima. Por que alguém ameaçaria a mãe do Dallagnol? Dallagnol está caindo em desgraça, Dallagnol já era, não é? Mas ele tenta aí fazer o showzinho dele. E a CPI do 8 de janeiro terá base governista com deputados maranhenses que vão formar um cinturão de proteção a Flávio Dino. Os governistas escolhem um quinteto do estado do ministro para compor a comissão que vai apurar possíveis omissões durante os ataques golpistas. E essa força-tarefa vai ter as senadoras Ana Paula Lobato, do PSB, Elisiane Gama, assim como os deputados Duarte Júnior e o trio que é do mesmo partido do ministro. Além deles estarão na CPI Rubem Júnior, do PT, e Amanda Gentil, do PP, ambos eleitos pelo Maranhão. E vão formar um cinturão de proteção a Dino, que é um dos alvos principais dos bolsonaristas na CPI do 8 de janeiro. Ainda assim, o governo tem ampla maioria nessa comissão e ela vai se opor à CPI do MST, que vai tentar desgastar o governo. E a reforma do Palácio do Planalto, após o ataque de 8 de janeiro, custou módicos R$300 mil, e esse valor tomara que seja pago pelos bolsonaristas presos. E as críticas de Bolsonaro a Mauro Cid, feitas a portas fechadas, podem representar um verdadeiro desastre para o Bolsonaro. Em declarações públicas ele tem poupado o coronel, mas ele tem repetido para diferentes aliados que Cid agiu sozinho no caso da falsificação do cartão de vacinas e que por isso ele que arque com as consequências. E se isso, como vai chegar, não é? Saiu numa matéria de jornal, chegar ao
ex-faz tudo de Bolsonaro, e ao pai dele, o temível general Cid, essa delação vai acabar saindo. Bolsonaro, como sempre, a burrice dele ajuda os seus inimigos. E uma deputada do PSOL mira em Salles e quer convocar o delegado da PF, que acusa o relator da CPI do MST, o Ricardo Salles, e esse delegado acusa esse Salles de ações para contrabando de madeira. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que integra a CPI do MST como suplente, vai apresentar um requerimento para convocar o delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, e foi ele que acusou o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, relator da CPI, acusou o Ricardo Salles como contrabandista de madeira. Vai pegar fogo essa CPI. E o Congresso organiza nova ofensiva essa semana contra o governo e vai ouvir mais 7 ministros. Essa ação do Congresso de convocar incessantemente os ministros do governo tem um evidente intuito de desgastar e atrapalhar o governo, e cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer do ponto de vista jurídico para impedir essa tentativa de sabotar o governo e, por consequência, o país. E a CPI do MST vai ter aliados do Planalto que vão incluir invasões a terras indígenas e grilagem nos debates. Então a CPI do MST tem maioria bolsonarista? Tem, mas não são todos. Então vai ter muita denúncia aí que não vai interessar ao bolsonarismo nessa CPI. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.